Senhor meu Deus, amado Pai, Senhor, agradeço por essa oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, por estar aqui, Senhor, diante da congregação, papai. Que a palavra que eu venha ministrar aqui, Senhor, que a mensagem que venha sair da minha boca, não seja de mim, papai, mas que seja do Senhor, que o Senhor venha falar através de mim, Senhor. Esvazia-me, Senhor, de mim mesmo, e encha-me, Senhor, do Teu Espírito Santo, papai. Porque aqui, Senhor, viemos falar de Ti, Senhor, não viemos falar de nós mesmos, não viemos falar, Senhor, daquilo que engrandece o homem. Não, papai, viemos falar daquilo que engrandece o Senhor. Papai, engrandecendo ao Senhor, eu sei que o coração dos irmãos todos se alegram. Papai, esteja aqui conosco, Senhor, que Teu Espírito esteja caminhando entre nós, papai, e convencendo, Senhor, e tendo entendimento no coração de cada um dos nossos irmãos, papai. Que não nos falte, Senhor, oportunidade como essa, Senhor. Que não nos falte, Senhor, a oportunidade de estarmos unidos, Senhor, congregados, papai, para ouvirmos mais o Senhor, aprendermos mais o Senhor, papai, uns com os outros, nos santificarmos, Pai. Obrigado, Senhor, novamente. Esteja conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode ser assim, irmãos. Antes, eu podia ter pedido antes de entender, mas entre o Natal e essa semana, a gente teve notícias boas e notícias ruins, né, essa semana. Que no Natal, o meu irmão, ele se alegrou de que ele iria ser pai novamente, né? Mas, infelizmente, essa semana a minha cunhada, ela acabou tendo um aborto espontâneo, né, do bebê. E eu acho engraçado porque é uma coisa que, na hora também, chorei muito. E eu sabia que no momento que eu falasse, sempre no momento que a gente verbaliza, né, a gente percebe a tristeza. Ele estava muito feliz em ser pai novamente. E, infelizmente, não deu certo, né, mas foi a vontade de Deus. E, bom, que haja outras oportunidades, né? E também outra notícia também, aqui no Natal. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. E também agora que a senhora não pôde estar aqui também a cachorrinha dela veio falecer, né? A da minha sogra, Isabel. E por mais que seja só um animalzinho, também é um membro da nossa família também, né? Então são duas notícias tristes essa semana. Porque também a cachorrinha faz companhia, né, para os nossos pais, principalmente. Mas, bom, a vontade de Deus foi feita, nos dois casos, né? Glória a Deus por isso. Porque, bom, a vida continua, graças a Deus. E durante a oração, e conversando antes com o irmão Paulo, eu percebi também pela presença dos filhos do irmão Douglas, eu percebi a importância dos filhos, né, na nossa vida. E é algo que eu senti no coração de falar, de que muitas vezes a gente, conversando com a Alessandra esses dias, né, coisas, como as próximas gerações, algumas gerações agora, a gente está tendo cada vez menos filhos, e em momentos difíceis a gente sabe que nós vamos precisar deles, né? Assim como a nossa irmã Priscila, né, está podendo ajudar o pai dela. Nós sabemos que a nossa função como filhos é ajudar nossos pais. Mesmo que tenha tido um filho só, independente, a nossa função é essa. E por mais que a gente sabe, eu estava dando glória a Deus também pela vida do pastor Antônio, pela da tia Lica, que apesar de eles não terem filhos, a gente sabe que nós, como os filhos da fé deles, eles têm sempre que contar conosco, né? Nós sabemos que até o último dia estaremos unidos como família. E, bom, são coisas maravilhosas, né? Dou graças a Deus pelos dois netos que nasceram, da Cida e do Paulo. Também são coisas que
Deus tira e Deus dá também. E o que eu falei pro irmão, que eu sempre da passagem, quando Davi perdeu o filho dele, também foi por conta do pecado que ele cometeu, mas depois ele se alegrou, porque ele sabia que veria na eternidade o filho dele. E por mais que a gente chore, que a gente se entristeça pela perda, nós sabemos que na eternidade nós nos veremos novamente, né? Em nome de Jesus. Então que continuemos batalhando por isso, para que possamos nos encontrar com Ele na eternidade. Amém, irmãos? Peço perdão. Que agora possamos entrar na palavra, na mensagem que eu gostaria de passar para os irmãos. É algo sobre algo importante que a gente busca sempre, que é a presença de Deus. Mas, como eu tinha falado no final do ano passado, eu vou voltar a falar sobre o porquê, né, o principal de buscarmos a presença de Deus. E hoje geralmente eu não fico muito nervoso para vir dar a mensagem, mas hoje eu fiquei um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais tenso. Mas eu sei que Deus vai me fortalecer agora. Ainda mais que agora temos dois teólogos, né? Agora tem o Paulo também formado em teologia também. E, bom, essa palavra veio do Senhor. Espero que da minha parte não venha atrapalhar o que é do Senhor. Amém. E eu vou pegar novamente, são 3 textos que vou usar como base. São 3 livros, né? E o primeiro vai ser Gênesis 1:2. Depois a gente vai para Gênesis 2, de 1 a 2. Depois Gênesis 3, de 8 a 10. Gênesis 1, versículo 2. Versículo 2, isso. É muito mais a segunda parte, né? Mas eu vou ler desde o começo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em algumas traduções pairava, né, sobre as águas. E outro texto é Gênesis 2, de 1 a 2. Assim dos céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, começando por esses 2, depois eu vou para o 3. Aqui a gente percebe quando Deus ele estava criando os céus antes mesmo de ele criar, né, céus e terra, o seu Espírito se movia sobre as águas, ele parava sobre as águas, em algumas traduções, né, que eu acho que é uma que faz bastante sentido. E quando a gente pensa em pairar, a gente pensa no flutuar, né, ele se movia aqui fala sobre o abismo, a face das águas. Então tudo era água, tudo era o abismo. E o que a gente vai entender nessas passagens, eu vou querer passar, eu gosto de já explorar o que eu quero falar antes, é o propósito da criação, o propósito de Deus ter feito tudo. Ele parava sobre as águas e ele criou os céus e a terra, ele criou tudo de forma ordenada, de forma perfeita, de forma que ele pudesse habitar nessa terra. E a gente percebe que o 7º dia, o dia do seu descanso, foi um dia que ele pôde estar na criação dele. Então a vontade de Deus na terra, a começar, é isso, é que ele pudesse habitar num lugar onde ele pudesse não somente pairar sobre as águas, mas que ele pudesse descansar seus pés. Tanto que há a passagem que diz que os céus é onde está seu trono e a terra é onde descansa os seus pés. Porque essa é a função da terra, essa é a função da criação. E quando ele criou o homem, ele não criou o homem para simplesmente cuidar da terra, para o homem
ficar ali na terra sozinho. Não, ele queria estar com o homem na terra. Por isso que o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele quer morar na terra com quem se assemelha a ele. E aí ele também, por isso vem o engano da serpente, né? A serpente engana o homem dizendo que a gente seria como Deus. Mas olha só, a vontade de Deus era ter alguém para estar com ele. E a gente sabe que não é porque Deus ele é solitário, não é porque Deus precisa da presença do homem. Não, ele é autossuficiente, ele consegue. Mas ele sabe que ele se alegra com isso, ele se alegra com todas essas coisas. Tanto que a gente percebe que na criação ele se alegrava. A cada coisa que ele ia criando, ele se alegrava muito. Quando ele criou o homem, ele se alegrou. Mas nós, como rebeldes, né, que somos, acabamos nos separando de Deus. E é uma coisa que eu pensava, que eu ouvi já uma vez uma pessoa falando: se Deus se nós somos a imagem e semelhança de Deus, quer dizer que Deus, ele é todo o mal que o homem tem também. Aí, na hora eu só me segurei ali, eu podia ter respondido, mas tudo bem. Mas o que acontece é que tudo que está fora de Deus acaba estando sujeito à corrupção. Se até os anjos, né, que no momento que eles foram criados fora de Deus, eles estavam também sujeitos à corrupção. Assim se corrompeu, né, e Satanás corrompeu ao homem. E uma passagem que mostra que Deus, ele já, no final da criação, ele queria estar com o homem, é justamente a que está em Gênesis 3, do 8 ao 10, que é a passagem que a Camila tinha falado no dia da reflexão, né, bíblica, e que me fez ficar pensando bastante. Gênesis 3, 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Aqui a gente percebe que Deus, ele passeava, porque no princípio que tudo era perfeito, estava tudo perfeito para Deus poder estar aqui. Deus, ele podia passear, ele podia caminhar, e a gente percebe que ele estava procurando para Adão. Provavelmente ele sabia onde estava Adão, mas para a gente perceber como Deus, a vontade dele é estar junto com a gente, que ele até procurava, ele estava procurando por Adão. Ele estava talvez reprimindo um pouquinho da dignidade dele, para justamente poder conviver com o homem junto dele. Apesar de ele, em todo momento, ele estava, né, ciente de onde estava Adão e do que havia acontecido, né, porque Deus, ele já sabia provavelmente o pecado já estava começando a incomodar ele, tanto que ele começou a procurar talvez até por isso, né, porque ele já estava sendo incomodado pelo pecado que tinha acabado de ser cometido no jardim. E a voz do Senhor ecoava pelo jardim. Então, a gente percebe como ele estava fisicamente no jardim do Éden, estava como homem. E vamos pegar outra passagem, agora em Apocalipse 21, uma passagem que é o que nos dá mais esperança, né? Apocalipse 21. E vi no céu, um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Amém, irmão? A passagem aqui já começa maravilhosa, né? O fim do Evangelho, o fim de toda a nossa vida, o motivo, a razão do viver, eu acho que está resumido aqui, que é a gente poder estar com Deus, morar com Deus.
E a gente percebe por essa passagem que a partir do momento que houve o pecado no Gênesis e que Deus não pôde mais conviver com o homem por conta do pecado, o plano dele, desde o início até agora, até o final, né, será estar com o homem. E a gente percebe aqui, esse aqui está o tabernáculo de Deus que está com os homens. E o tabernáculo de Deus, o tabernáculo de Deus é a morada de Deus com os homens. A intenção de Deus sempre foi estar com os homens. E uma coisa que a gente tem que lembrar, como disse da outra vez, é que o propósito de tudo, o propósito da nossa existência é estarmos com Deus. O propósito da nossa existência não é como muitos pregam, né? Não é a gente ter riquezas, né? A gente ter fama, né? A gente ter bênçãos na terra. Esses são presentes que Deus dá por amor, por misericórdia a nós, pela nossa obediência. Mas a vontade de Deus é estar conosco. Tanto que a gente sabe que muitas pessoas que provavelmente a vida esteja muito difícil, mas que elas ainda creem em Deus, ainda têm fé no Senhor, essas pessoas ainda vão ter o presente que é o maior, que é o verdadeiro presente, que é a vida eterna com Deus, né? Que é reinar com o Senhor e sermos parte dos seus filhos. E essas passagens são coisas que a gente percebe no começo da Bíblia. Muita gente fala, nossa, mas como pôde, né, o homem, diante de tantas coisas maravilhosas, diante de estar andando com Deus na terra, pôde pecar? E a gente gosta de falar, é culpa de Adão e tal, mas a gente sabe que qualquer um de nós teria caído no mesmo erro, né? Tanto que hoje em dia qualquer desobediência nossa já é motivo, né, para que Deus se afaste de nós. Mas aí que está. Se tudo é para o Senhor, tudo foi feito por Ele e para Ele, e nós conseguimos pecar, nós conseguimos, diante dessa verdade, nos afastar do Senhor, como que nós ainda, né, falamos que nós queremos estar com Deus? Como é que Deus ainda fala que Ele quer estar conosco? Por causa do pecado do homem, estamos afastados de Deus, e Deus ele não habita com pecado, né? Mas por isso mesmo Deus ele tenha o plano de redenção da humanidade, né? E a gente percebe que é algo que é da ciência de todo cristão, é que tudo está em torno de Jesus. Toda a verdade, todo o evangelho está em Jesus. Então, vamos lá em Mateus 1, 22 a 23. E a gente vai perceber, falar um pouquinho mais sobre esse plano de redenção da humanidade, que são coisas que muitos de nós sabemos, mas muitas vezes a gente está realmente contaminado por esse pensamento de que nós somos o centro da criação. E sabemos que o centro da criação é o próprio Deus. Ele fez tudo para Ele e por Ele e para Ele, né? E todas as coisas são para Ele. E nós somos apenas servos. Servos que fomos desobedientes, mas que Deus, pela sua misericórdia, Ele enviou o próprio Filho para morrer por nós. Então vamos lá, Mateus 1, 22. E tudo isso aconteceu para que se cumpra o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então a gente percebe que no meio da Bíblia, no meio da vontade de Deus, Ele precisou se fazer carne, porque a desobediência do homem afasta a presença de Deus. Nós sempre buscamos a presença de Deus, oramos buscando a presença de Deus, jejuamos, tentamos santificar, procuramos sempre orar bastante, mas a presença de Deus, ela veio já à terra e ela ficou pela função do Espírito Santo. Deus morreu por nós, e é uma coisa que a gente tem que lembrar,
que a presença de Deus, quando a gente busca, a gente fica procurando fazer todas as coisas que eu falei. A gente fala, não, para eu ter a presença de Deus, eu preciso, eu já ouvi muito, preciso parar de fumar porque é um vício, preciso parar de fazer tal coisa porque é o que me afasta de Deus, preciso ser fiel para ter a presença de Deus, porque eu preciso da presença de Deus, porque eu preciso conquistar alguma coisa. E nós buscamos muitas vezes a presença de Deus para nós mesmos, para nosso bel prazer. Mas a presença de Deus, a gente percebeu que não é para o nosso prazer, é para a alegria dele, que ele se alegra em estar com a gente. E muitas vezes, é uma coisa que eu ouvi bastante quando eu estava durante o ano, né, as pregações, é que assim como a passagem que Jesus fala que ele veio para os que estavam doentes, a gente precisa lembrar que ele ainda vem para a gente quando a gente mais necessita dele. Nós não procuramos a presença de Deus quando a gente está em crise, quando a gente está em dificuldade, e a gente tenta ir por esses mecanismos, né? Jejuar, orar, tentar buscar santificação. Mas uma coisa que eu percebi realmente que é uma verdade, é que o que nos traz o Espírito Santo, que é a presença de Deus, que é o que Jesus deixou para conosco, é justamente a fé do Evangelho. E o Evangelho é justamente a redenção, o plano de redenção de Deus. É Ele mostrando como o Filho veio, morreu na cruz e ressuscitou por nós. E é uma coisa que eu percebi também por experiência própria, que quando a gente busca a presença de Deus, simplesmente a gente ter realmente as coisas, a gente percebe que a gente se esforça bastante, mas a gente sente a presença de Deus quando a gente percebe o quão poderoso foi o sacrifício que Ele fez por nós. Porque a gente percebe que a fé do Evangelho, a fé no plano de redenção, é justamente esse, é perceber o sacrifício de Deus. E um exemplo que eu vi, que é um negócio que é bem impactante, é perceber que nosso pecado, todos nós sabemos nossos pecados, nós compreendemos nossos pecados, sabemos que ainda pecamos, seja de pensamento, seja no coração. É que Jesus Deus veio como homem na terra, perfeito, com esse plano de querer viver conosco, querer viver com a gente. Imagina, conviver com a gente, conviver comigo, conviver com cada um de nós. Ele veio perfeito, ele viveu 33 anos entre os homens, de forma perfeita, seguindo toda a lei. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. Ele cumpriu a lei inteira, e com esse cumprimento da lei, com todas as coisas feitas perfeitamente, e lembrando que é o que a gente não faz, que é o amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, amar Deus acima da nossa família, amar a Deus acima de nós mesmos, que são coisas que sempre quando a gente lê a passagem que fala essas coisas, a gente sempre fala, nossa, não estou fazendo nada disso. Jesus veio e cumpriu tudo isso para que Ele venha dar a nós tudo isso que Ele cumpriu. E Ele pegou todo o nosso pecado, tudo aquilo que a gente não consegue cumprir, Ele pegou e levou na cruz para morrer por nós, porque Ele não mereceria morrer, porque Ele cumpriu tudo. E quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que todo erro, todo pecado que a gente fez foi entregue na mão de Jesus, foi colocado na cruz com Ele, eu até pensei, é como se a gente pegasse e visse uma criança. Eu sei que nenhuma criança é perfeita como Jesus, mas é geralmente uma imagem assim, a gente consegue imaginar melhor, como se a gente visse uma criança sendo morta no nosso lugar, por um erro que a gente tenha cometido. É como você bateu o carro e o seu filho sem cinto morreu no seu lugar porque você estava com cinto e você largou a criança na sua frente, né? Morreu alguém no seu lugar, você deveria ter morrido.
alguém perfeito, alguém melhor que a gente, alguém que é muito maior que nós. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que a presença de Deus está nisso, está nesse Evangelho, está nessa verdade que Ele fez por nós. E quando a gente busca por Deus, quando a gente busca pelo Espírito Santo, a gente deve buscar por isso, pelo sacrifício que Deus fez na cruz por cada um de nós. Então, sempre quando a gente for buscar a Deus, eu até escrevi aqui, para que não me esqueça, mas geralmente a gente procura a presença de Deus também, para sermos santos, porque a gente quer ser santo para poder parecer aos homens que a gente é mais santo do que eles. A gente procura fazer as coisas pensando muito mais em nós mesmos do que em Deus. E a gente sabe disso, todos nós sabemos. A gente, mesmo esses tempos, eu estava pensando, vou trabalhar mais, porque eu quero trabalhar mais. Eu falo assim, porque Deus falou que a gente tem que trabalhar, quando estiver trabalhando, fazendo tudo ao Senhor, né? Mas eu percebi que eu estava trabalhando só para mim mesmo, eu estava trabalhando a mais, para poder conseguir as coisas, até que eram coisas para a congregação, para a igreja, mas eu percebi que a minha motivação estava sendo muito mais, no fim das contas, para mim mesmo. E eu sei que muitas vezes a gente acaba fazendo isso. E quando forem orar, quando forem jejuar, quando forem se santificar, lembre-se que eles estão fazendo isso não para vocês mesmos, mas estamos fazendo isso para que sejamos como, ao máximo que podemos fazer, como Cristo foi. Então, ser santo não para percebermos, não para sermos percebidos com bons olhos aos homens. Nós procuramos santidade porque Ele é santo. Sejamos justos, não para que venhamos a ser justos conosco mesmo ou com o homem, mas sejamos justos porque Deus é justo. Venhamos a ser fiéis com nossos parceiros, não porque nós queremos ter um casamento tranquilo, um casamento bom, não. Sejamos fiéis porque Deus é fiel, porque Ele é fiel conosco. Sejamos caridosos, não porque a gente quer ser visto pelos outros como misericordiosos, não, é porque Deus, Ele é caridoso conosco, porque Ele já nos deu algo que é muito maior do que nós, muito maior do que nós precisamos. E os irmãos percebem que eu sempre falo bastante dessa questão, porque é algo que precisa ser renovado sempre no nosso coração. É sempre sabermos o sacrifício que foi feito por nós. As coisas que nós perdemos no mundo, a gente tem que lembrar que não é algo que nós perdemos. É algo que muitas vezes eu imagino que o espírito, que a alma da bebezinha que não pôde nascer, Deus ele vai se alegrar por um espírito puro, né, que vai chegar até Ele. E a gente tem que se alegrar por Deus, a gente tem que pedir as coisas pensando sempre no Senhor. E é uma questão que também, como o pastor Antônio tem colocado, que é a gente se concentrar nas orações, se concentrar em santificação, por esses motivos, não para nós, não para que nós possamos nos sentir bem, é para que Deus se alegre, porque quando oramos, a gente precisa orar também as coisas que vêm do Senhor, são orações que são para o Senhor. Por isso que a palavra fala que nós não sabemos orar, porque nós temos que orar não pedindo as coisas para nós, mas pedindo as coisas para que ajude a missão do Senhor. Quando ele fala várias passagens e na Bíblia, a gente percebe momentos em que outros personagens, os antigos irmãos, eles oravam, né? Sempre oravam pela igreja, oravam uns pelos outros, oravam, nenhum deles ora por vitória, para ter coisas, nenhum deles ora para venhamos a conseguir uma carruagem nova, que venhamos a trabalhar em tal coisa. Não, essas coisas sempre recebiam de Deus, sempre buscando a Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E todas essas coisas, quando a gente lê na passagem, era
as vestimentas e alimento. Eram as coisas necessárias para a humanidade. Deus não precisa, o homem não precisa de mais nada, a não ser essas coisas. E a gente percebe que a igreja, ultimamente, é algo também. Eu sei que parece que eu estou se repetindo, e são coisas que todos os irmãos já sabem também, mas a igreja hoje em dia, ela realmente está ainda contaminada muito com essa questão de pedirmos a Deus para termos as coisas e realmente deixamos em último lugar a vontade de Deus, deixamos em último lugar aquilo que Ele pediu, que é orar um pelos outros, é a salvação e principalmente bastante pessoas para poder viver com Ele, que essa é a função da humanidade, servirmos a Deus agora e na eternidade, estaremos com Ele. E sabemos que sermos semelhantes a Ele, sermos iguais a Ele, é essa vontade, esse anseio de Deus, de poder estar andando entre os homens, estando com eles. E quando a gente imagina, quando Jesus veio à Terra, e estando num lugar cheio de pecadores, cheio de pessoas necessitadas, Ele deve ter olhado e falado assim, não era o meu plano era para estar tudo perfeito, e vou precisar me sacrificar por essas pessoas, porque eu amo a todos eles, independente do que eles tenham feito, e eu quero conviver com eles. Então essa é uma verdade que a gente tem que ter no nosso coração, que a vontade de Deus sempre foi essa, sempre será essa até a consumação dos séculos, né? Como diz, é estar conosco. A Nova Jerusalém não é algo que é para algo para imaginarmos que é algo fantástico que vai acontecer, não é algo que vai acontecer, e que Ele está nos preparando para isso. Temos nossas alegrias, tristezas na terra, mas a gente tem que lembrar que a missão final é essa: estarmos com Cristo, estarmos ao lado de Deus, caminhando pela terra, por uma terra perfeita, uma terra que Ele criou, da vontade dEle, e que venhamos a ser justos, venhamos ao menos sabemos que o que Ele colocou na cruz foram nossos pecados, e sabemos que diante de Deus, quem morreu foram nossos pecados, e a justiça de Cristo foi colocada em nós. Nós somos merecedores dessa justiça? Nós não somos merecedores de nada disso, mas Deus, nessa vontade dEle, porque Ele sabia, a gente sabe que Ele poderia destruir tudo e criar tudo de novo perfeito, mas Ele sabe que a misericórdia dEle é essa, é de querer estar com o homem, querer viver com a gente por toda a eternidade. E temos que lembrar disso, que a suma, a conclusão de todo o Evangelho é isso. Então temos fé do Evangelho que foi nos dado, temos fé no que foi nos entregue, que é essa verdade, que é esse plano de redenção do homem. É nisso que a gente tem que se apoiar, não nos apoiar em nós mesmos, não nos apoiar numa crença de que o homem é o principal da criação de Deus, não. O que é principal na criação de Deus é Ele mesmo, certo? E não é um pensamento egoísta, não é um Deus egoísta, não. É porque no meio disso, Ele teve misericórdia de criar o homem, dar o livre-arbítrio, e nos dá a esperança, e nos dá a oportunidade de estarmos com Ele. E isso já é algo maravilhoso. Então que possamos sempre falar do Evangelho para as pessoas, lembrando disso, lembrando que a vontade de Deus é estar conosco. A vontade de Deus não é como muitos dizem. Eu estava conversando com o meu irmão Douglas, o sobrinho, disse assim, não é um Deus mau que aprisionou a gente nessa terra. Não, um Deus bom que criou uma terra perfeita e o homem destruiu. O homem e Satanás destruíram. Pelo ouvido, né, a Satanás entregou este mundo a ele. Nós sabemos que esse é o mundo que Deus criou perfeito e que Ele vai querer que o homem viva com Ele. Então lembre-se disso. É algo que é muito maior do que a gente pode imaginar, é muito maior do que qualquer bênção que a gente pode receber. E a gente sabe que, como Ele disse, todas as outras coisas, não nos preocupamos, não vamos ficar ansiosos pelas coisas, não vamos ficar pensando no que a gente vai comer amanhã, no que a gente vai vestir. Vamos sempre lembrar que essas coisas Deus Ele já planejou para a gente nessa terra, que todas as leis já estão aí para funcionar dessa forma, da obediência com Ele, que aquele que semeia também recebe. Então, que venhamos a ter nossa mente focada nisso, na vontade de Deus, na vontade do que Ele
do verdadeiro plano dele, que é este fim, vivemos com ele eternamente. Amém, irmãos? E queria agradecer essa oportunidade. É sempre bom poder trazer a palavra, por mais que muitas vezes a gente sabe, é algo batido mesmo, mas eu creio que no coração de cada um, o Espírito Santo fala, e ele mostra pra gente onde nós erramos e a importância da palavra dele, que a palavra dele nunca é jogada fora, nunca é em vão. E agradeço os irmãos novamente por essa oportunidade, agradeço por estar com os irmãos aqui. Foi uma palavra rapidinha e dou graças ao Senhor por isso, e que venhamos a lembrar que, assim como eu falei sobre os filhos, nós somos filhos também de Deus, mas Ele cuida de nós. É um Pai que cuida dos filhos e que não vai precisar que cuidemos dele, mas Ele deixou uma missão para nós. Assim como eu falei deste Evangelho, que é para lembrarmos do Evangelho, lemos o Evangelho para que a fé do Evangelho entre no nosso coração, para que nos lembramos dessas coisas, lembramos do sacrifício de Deus, porque no sacrifício de Deus é que está a presença dele. No momento que a gente lembra disso, que o Espírito Santo vem aos nossos corações e a gente lembra dessas coisas. Então, esse mesmo Evangelho seja dado a todos, a nossa família, aos nossos conhecidos, aos que estão longe, aos que estão perto, que possamos continuar falando do sacrifício de Deus, para que o homem esteja com ele